Oi, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô vestindo a camisa pink em homenagem à minha amiga querida Silvia, aqui de Spray, Fight and Believe. Essa camisa é em homenagem à minha amiga Silvinha, que tem lutado na batalha contra o câncer. Ela é uma guerreira valente e a vitória dela está em Cristo Jesus, amém? Então, a pérola do dia hoje está em Êxodo 2, de 11 ao 15. É um pouquinho extenso, mas vamos lá. E aconteceu naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos e viu as suas cargas. E ele viu um egípcio ferir um hebreu, um dos seus irmãos. E ele olhou para um lado e para o outro. E quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e o escondeu na areia. E quando saiu no dia seguinte, eis que 2 homens hebreus estavam contendendo. E ele disse ao que fazia injustiça: por que feres o teu companheiro? E ele disse: quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: certamente este negócio já é conhecido. Então, quando o faraó soube disso, tentou matar Moisés. Então, gente, eu vou fazer apenas um resumo. Tem muito ensinamento essa passagem, tem várias coisas que Deus falou no meu coração, mas eu queria falar só um pouquinho por hoje, né? Porque as nossas pérolas são pequenininhas, doses diárias da palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Moisés nasceu com um chamado, né? Deus tinha um chamado para ele de ser príncipe juiz sobre o povo. Só que Moisés tentou resolver o problema, né, no início da caminhada dele, do jeito que ele sabia, na força do braço dele. E aí, quando ele viu um egípcio torturando um hebreu, ele foi lá e fez na força do braço, do jeito que ele sabia. Ele foi lá e matou o egípcio e enterrou. E aí diz que ele olhou para um lado e para o outro, não viu ninguém, mas o mundo espiritual viu. E quando ele tentou ajudar o seu próximo, né? No dia seguinte, o inferno se levantou e disse: quem é você para dizer isso? Quem te nomeou juiz e príncipe entre nós? E aí ele se deu conta do que tinha feito, fugiu. E nesses anos longe do seu povo, lá no desertão, ele encontrou a sarça ardente. E quando ele entrou na sarça ardente, quando ele entrou na presença e ouviu a voz de Deus, Deus começou a operar milagres e maravilhas dentro dele e falou: agora sim, você está ouvindo a minha voz, você só tem que obedecer e eu vou te fazer o juiz, o libertador do povo hebreu. E assim aconteceu, gente. Quando ele começou a ouvir a direção de Deus, ele voltou lá e libertou o povo de Israel. E o ensinamento que Deus deixou para mim, e eu queria compartilhar com vocês, é: enquanto a gente fizer na força do nosso braço, nós vamos sofrer. Mas quando nós fizermos com a direção do alto, nós vamos prosperar e cumprir o chamado pelo qual nós fomos criados. Ele realmente exerceu o chamado dele como príncipe e juiz entre o povo, mas com a direção do alto. Se a gente for fazer na força do nosso braço, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu acredito, gente, não vai dar certo. Mas se a gente busca na sarça ardente, se a gente busca na presença, se a gente busca escutar a voz dele, aqui no 4:12 diz assim: portanto vai, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás, né? Então, como é que ele conseguiu cumprir o chamado? Como é que ele conseguiu prosperar? Porque ele ouvia Deus e falava o que Deus dizia, e fazia o que Deus dizia, recebia a direção do alto. Ele não fazia o que ele queria fazer, o que ele achava que era certo, mas ele fazia o que Deus o guiava. Então, o segredo, a chave da vitória, a chave do sucesso é viver na sarça ardente, buscando a Deus, ouvindo a Ele, seguindo os passos que Ele está mandando a gente fazer. E o resto é só vitória, amém? Que Deus me capacite e te capacite para sermos esses que não faz na sua força própria, mas faz com a direção do alto. Que Deus te abençoe e te dê um dia de vitória.